Boa noite, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Boa noite, povo abençoado, vencedores e vencedoras. Que a presença do Espírito Santo possa nos fortalecer mais uma vez, nos concedendo uma noite de paz, uma noite de muitas vitórias. Deixa eu te perguntar, como vai você? Como foi o seu dia hoje? Espero que seu dia tenha sido maravilhoso, o seu dia tenha sido uma bênção na presença do Senhor. Graças a Deus o meu dia foi bem, espero que o seu dia tenha sido maravilhoso. Vamos estar fazendo nesse momento uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia e em seguida vamos ler a palavra do Senhor. Deus vai falar com você mais uma vez. Por isso já confirma aí o seu gostei. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações. Assim que terminar esta oração, manda para mais alguém, coloca nos status do seu WhatsApp. Será uma bênção na vida de outras pessoas. Portanto, nesse instante, oremos ao Senhor. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Na tua santa presença aqui estamos. Espírito Santo de Deus, nós te amamos com toda a nossa força, nós te amamos de todo o nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, pelo ar que respiramos, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelos livramentos, obrigado porque Tu és a saída, Tu és a solução dos nossos problemas, Tu és o nosso advogado fiel que não perde nenhuma causa, Tu és o juiz que traz a sentença da nossa vitória. Tu és o nosso guia que nos guia na direção certa. Que nós possamos viver a plenitude das Tuas promessas. Nossos corações estão disponíveis para ouvir a Tua voz. Nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra. E oramos com toda a nossa fé. E consagramos esta noite para o Senhor. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor fez no dia que se chama hoje. Nos concede também uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono reparador. Eu apresento a todos os pedidos de oração que aqui foram colocados nos comentários desta oração. Vem abençoar, vem libertar, vem transformar, vem renovar. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Já confirmou aí o seu gostei? Já se inscreveu no canal? Então vamos para a palavra. Eu pedi a Deus uma palavra e Deus ele falou aqui, ó, nos meus ouvidos. Deus falou aos meus ouvidos uma palavra e eu pesquisei aquela palavra, encontrei a palavra e eu quero entregar para você aquilo que Deus falou comigo aqui de uma forma muito forte. É muito importante sermos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala, nos dá comando, nos dá direção. E Deus me deu uma direção para uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. E esta palavra está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14 e verso 15. É uma palavra muito conhecida, mas Deus ele quer falar mais uma vez em nossos corações. Nos diz assim a palavra de Deus. É Deus dizendo: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o texto conclui dizendo: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa.
Existem aqui 4 revelações de Deus, que são 4 atitudes. Existem 4 atitudes nossas que provocam atitudes de Deus. E essas 4 atitudes que nós precisamos ter são as 4 revelações que o Senhor quer nos entregar dentro desse texto que acabamos de ler. Essas 4 atitudes as 4 atitudes de todos nós. Todos nós precisamos ter sempre, todos os dias, essas 4 atitudes. Essas 4 ações provocam uma coisa chamada milagre. O milagre é o resultado dessas 4 ações que eu quero compartilhar com você dentro dessa palavra. Vamos lá? Número 1. O texto diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome, número 1, se humilhar. Número 2, orar. Número 3, buscar a minha face. E número 4, se converter dos seus maus caminhos. Então são 4 atitudes. Se humilhar, primeira atitude. Orar, segunda atitude. Buscar a minha face, terceira atitude. E se converter dos seus maus caminhos, quarta atitude. Então observe bem, são 4 atitudes que precisamos fazer. E essas 4 atitudes chamam a atenção de Deus. Essas 4 ações manifestam a ação do milagre. Para vivermos o milagre é necessário essas ações. Vamos falar um pouco sobre elas? Número 1, se humilhar. O que é se humilhar, pastor Bruno? Se humilhar é se humilhar na presença de Deus. Quando eu chego diante de Deus e digo assim: Senhor, eu nada posso, mas tudo tu podes. Eu nada sei, mas tudo tu sabes. Eu nada faço, mas tudo tu faz. E se existe alguma força em mim, essa força não vem de mim, essa força vem do Senhor. Por isso que eu posso dizer abertamente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No momento que eu reconheço a fragilidade, reconheço a minha humanidade e reconheço que Deus é soberano, que Deus é eterno, que só Deus pode fazer o impossível, esse reconhecimento é o se humilhar. Se você reconhece que você é pequeno, mas Deus é grande, que você tem fraquezas, mas Deus é forte, que você tem limitações, mas Deus é eterno e não há limitações para o poder dele. Então, isso é se humilhar. Se humilhar é o reconhecimento da grandeza de Deus e o reconhecimento de quão pequeno nós somos diante da grandeza desse Senhor. Então, no momento que eu reconheço que tudo posso naquele que me fortalece, no momento que eu reconheço que eu sou carente de Deus, assim como um peixe que precisa das águas, assim como uma planta que precisa ser regada, assim como um filho recém-nascido que precisa do colo da mãe, do leite materno, da mesma forma sou eu, é você, somos nós. Precisamos desesperadamente do Senhor e da sua misericórdia. Então essa ação é se humilhar, reconhecer a grandeza de Deus. A segunda atitude é orar. E orar é dialogar com Deus. Orar é uma conversa entre amigos. É uma conversa entre amigos. Você está conversando com Deus, você está falando com Deus, você está pronunciando para Deus. Isso é orar. Em terceiro lugar, buscar a minha face. Buscar a minha face significa, eu não vou buscar a Deus só no domingo. Eu vou buscar a Deus na segunda, eu vou buscar a Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu vou buscar a Deus de manhã, eu vou buscar a Deus de tarde, eu vou buscar a Deus de noite.
Até indo ao trabalho, vou buscar a Deus. Indo à faculdade, vou buscar a Deus. Como é que eu posso buscar a Deus? Indo até um determinado lugar. Quando eu vou lá e dou o meu melhor e compreendo que esse melhor está sendo para a glória de Deus, estou buscando a Deus. É claro, é evidente que quando eu leio a Bíblia, quando eu vou orar, eu estou buscando a Deus. Então, esse buscar a Deus aqui significa continuidade. Vou repetir mais uma vez. Esse buscar a Deus aqui significa continuidade. Significa que eu não vou buscar uma única vez. Eu vou continuar buscando, sem me cansar. Eu vou continuar buscando a face daquele que me criou. Então essa é a terceira atitude que agrada a Deus. Deus ele fica feliz com essas atitudes. Deus ele fica feliz quando nós nos humilhamos, reconhecendo a grandeza dele. Deus ele fica feliz quando nós oramos e ele fica feliz quando nós buscamos a face dele. E para concluir, a quarta atitude que precisamos sempre fazer, se converter dos seus maus caminhos. O que significa se converter dos seus maus caminhos? Se converter dos seus maus caminhos é reconhecer que somos falhos. E precisamos do perdão dele, do perdão de Deus. Uma mulher foi pega em adultério, todo mundo pegou uma pedra para jogar naquela mulher, todo mundo com a pedra na mão para atirar naquela mulher, e aquela mulher era uma pecadora, todos sabiam do pecado dela. Jesus se posiciona e diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? Todo mundo pegou a sua pedrinha ou a sua pedrona e jogou no chão e saiu de fininho. Todo mundo saiu calado, porque todo mundo ali tinha culpa no cartório. O único que poderia jogar a pedra nela e não jogou foi Jesus, porque Jesus poderia jogar uma pedra nela porque Jesus não tinha pecado, mas mesmo Jesus, um homem sem pecado, não jogou a pedra naquela mulher que foi pega em adultério. Essa passagem nos ensina duas coisas importantes. Nos ensina que todos têm uma falha a qual precisa pedir perdão diante de Deus. E por mais que a pessoa pense, não, eu não tenho falha nenhuma, eu sou perfeito, perfeita. Só em pensar dessa forma é uma falha. A pessoa pensar que é perfeita, perfeito já é um erro. Então quando Jesus disse, olha, quem não tem pecado atire a primeira pedra, atire, quem não tem pecado atire a primeira pedra, ninguém jogou a pedra naquela mulher. Todos saíram porque todos perceberam que tinha pecado. Nós estamos aqui em busca da perfeição. Nós estamos aqui em busca da santidade, em busca de cada dia mais e mais sermos uma pessoa melhor. E esse reconhecimento é o se converter dos seus maus caminhos. Mas agora vem, como diz o ditado, a cereja do bolo. Porque quando nós tomamos essas 4 atitudes, existe uma reação no céu. Eita glória! Coloca nos comentários esta frase: Deus reage à minha atitude. Frase grande, né? Deus reage à minha atitude. Então, no momento que eu tenho essas 4 atitudes aqui, olha só que maravilha. No momento que eu me humilho, no momento que eu oro, no momento que eu busco a face do Senhor, no momento que eu me converto cada dia mais e mais, vai acontecer uma ação divina. Quanto mais nós nos humilhamos, oramos, buscamos a face de Deus e nos convertemos cada dia mais e mais, acontece uma reação lá no céu. Que reação é essa, pastor Bruno? Me conte. Vou lhe falar agora. Olha só o que acontece. Diz assim a palavra do Senhor, Deus dizendo: então o quê? Depois de você orar, se humilhar, buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, Deus dizendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. A primeira coisa que Deus faz é perdoar os pecados.
Que maravilha, né? Jesus estava na casa, abriram o telhado da casa e havia um paralítico. 4 amigos, possivelmente eram 4, a Bíblia fala que os amigos daquele paralítico levam o paralítico até o topo da casa, abre o telhado e desce o paralítico na maca para Jesus curar ele. Quando Jesus se aproxima do paralítico, Jesus diz assim: perdoado estão os teus pecados. E depois de Jesus perdoar os pecados daquele homem, Jesus diz assim, para que todos saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, e também dizer ao paralítico: levanta, pega a tua maca e vai embora. Aquele paralítico se colocou de pé, pegou a maca e saiu. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus, primeiro, perdoou o pecado daquele homem e, segundo, Jesus curou aquele homem. Antes de Jesus fazer um grande milagre, ele purifica, santifica, apaga o pecado, joga o pecado no mar do esquecimento. Eu quero dizer para você, a primeira palavra profética desta noite é: todos os teus pecados já foram perdoados. Deixa eu dizer mais uma vez, todos os teus pecados já foram perdoados. Você está lavada, lavado pelo sangue de Jesus. Tem um detalhe, Jesus disse para aquela mulher que foi perdoada: vá e não peques mais. Como quem diz, olha, não cometa mais esse pecado de adultério. A partir de hoje, fique cristã, fique de verdade na presença do Senhor. Aquela mulher livrou da morte e começou a seguir, provavelmente, a Cristo. Ou seja, a primeira coisa que Deus faz na vida de um ser humano é perdoar o pecado dele. Vamos ver a segunda? Olha só o que o texto diz. Então eu ouvirei, Deus vai ouvir. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que maravilha! Depois de Deus limpar, depois de Deus purificar, depois de Deus perdoar os pecados, Ele vai fazer uma outra coisa. Ele vai sarar a terra. E o que significa isso, pastor Bruno? Sarar a terra. Sarar a terra significa assim: o povo vivia do plantio naquela época. E a terra ferida era a terra que não germinava, a terra que não frutificava. Imagina só, o agricultor plantava, mas só que a planta morria no processo e ele não conseguia os frutos. Era uma terra que estava danificada. Era uma terra que não gerava mais frutos. Mas Deus está falando o seguinte: sararei a sua terra, ou seja, essa terra que não gera mais frutos, vai gerar frutos a partir de agora. Vai gerar frutos a partir de hoje. Deus me traz aqui nesta noite de vitória para dizer para você: Deus está trazendo cura, Deus está trazendo saúde para a terra. Você vai germinar e vai gerar frutos, frutos de conquista, frutos de prosperidade, frutos da providência do céu, frutos de saúde. Em nome de Jesus, Deus ouviu a tua oração, a nossa oração, e Ele está trazendo resposta, e a resposta dele é cura, a resposta dele é sarando as feridas, sarando a terra. Esse sarar a terra representa também Deus está sarando a sua vida financeira. Deus está curando as suas emoções. Deus está curando as suas feridas espirituais. Deus está curando o seu casamento, os seus filhos, a sua filha. Tudo que você vier a fazer, Deus está trazendo saúde espiritual em todas as áreas da tua vida. Tome posse desta palavra de todo o coração. Essas são as reações de Deus mediante a nossa ação. Eu costumo dizer que Deus, ele mais reage do que age. O que é uma reação? Reação é uma ação proveniente de uma ação.
Reação é uma ação proveniente de uma ação. Existe uma ação e aquela ação gera uma ação do outro lado. E essa ação do outro lado é chamada de reação. Ou seja, nós nos humilhamos, nós oramos, nós buscamos a face de Deus, nós nos convertemos a cada dia. Então Deus vai reagir a essa ação nossa. E essa reação de Deus é perdoar os pecados e sarar a terra. E essa terra sarada agora vai gerar frutos de vitória, frutos de conquistas, frutos de milagres, frutos das bênçãos de Deus. Confirma o seu amém aqui, toma posse desta palavra maravilhosa. Vamos mais um pouco para concluir? As reações de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre as reações de Deus. Então, reação de Deus, perdoar os pecados. Reação de Deus, sarar a terra. E o texto conclui dizendo, agora, olha só, agora, grave bem essa palavra, agora. O nosso Deus é Deus de agora. O nosso Deus é Deus de já. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. Coloca nos comentários aqui para confirmar essa frase. Coloca assim, ó. Deus é Deus de já. Deus é Deus de já. Eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso significa que Ele operou no passado, opera no presente e opera no amanhã. Mas se existe um momento para Deus fazer o milagre, esse momento é agora. Esse momento é já. E o Deus de já te visita agora nesse momento. O Deus de agora te visita agora nesse instante, trazendo reação às tuas ações de fé. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Aí Deus está falando aqui, ó. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. É como quem diz assim, ó, Deus está falando em outras palavras. Você se humilhou, você orou, você buscou a minha face, se converteu a cada dia dos seus maus caminhos. Agora eu vou perdoar os teus pecados, agora eu vou sarar a tua terra e agora, nesse exato momento, os meus olhos estarão sempre abertos sobre você, eu vou observar a sua vida e agora os meus ouvidos estão atentos à sua oração. Pede-me o que agora você deseja receber, porque eu sou o Deus de resposta. Eu sou o Deus que surpreende os meus filhos. E Deus está bradando mais uma vez. Eu sou o Deus que faço todas as coisas. Deus desceu na sua casa. Deus desceu aqui. E aqui Ele vai ficar para sempre. E Ele está dizendo, eu sou o Deus de agora. Agora eu visito a tua casa, visito a tua saúde, visito o teu coração, renovo as tuas forças, renovo a tua fé, para que você possa viver o sobrenatural, viver o invisível. Aquilo que está invisível, Deus vai tornar visível diante dos teus olhos. Toma posse dos milagres de Deus na tua história. Vamos orar nesse propósito? Vamos pedir para que essa palavra se cumpra cada dia mais e mais em nossos corações. Já confirma aí o seu gostei. Não esqueça de compartilhar para mais alguém. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Venha comigo nessa jornada de fé. Deus vai te abençoar poderosamente. Coloca aí o seu pedido de oração e com muita fé, oremos ao Senhor nesse instante. Deus, nós te amamos, Senhor, com todas as nossas forças. Queremos concluir esta oração da noite buscando a Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, pois a Tua palavra diz que se Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar, e aqui estamos, nos humilhando, e orar, e aqui estamos, orando, buscar a Tua face, e aqui estamos, buscando, e se converter dos seus maus caminhos, aqui estamos nos convertendo mais e mais. A Tua palavra diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os teus olhos estarão abertos
sobre nós e os teus ouvidos atentos à nossa oração. E nós estamos aqui, Senhor, para tomarmos posse da bênção do texto que nós lemos no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, verso 14. Vem sobre nós com o teu poder, Senhor, e faz das tuas maravilhas no meio de nós. Abre as portas que estão fechadas, abre caminhos, abre passagens. Senhor, do céu manda a tua misericórdia, do céu manda a tua justiça, do céu manda a tua providência, Senhor, e nos ajuda nesta jornada de fé. Os nossos corações estão disponíveis para receber do Senhor o teu perdão, a tua graça e o teu favor. Abençoa o teu povo com paz, abençoa o teu povo com vitórias, abençoa o teu povo com as ricas e maravilhosas bênçãos dos altos céus. Nós intercedemos por cada pedido de oração. Não importa, Senhor, o quão simples seja o pedido de oração desta pessoa, que o Senhor entre com a providência, com a cura, com a salvação, com a libertação. Nós oramos com fé, te pedimos com fé e na certeza da vitória nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Que Deus lhe conceda uma excelente noite de muita paz e de muitas vitórias. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.